Fala aí pessoal, sou Jorge Nicola, bem-vindos a mais um vídeo do canal, sempre bom ter vocês por aqui sem perder tempo. Pedir para deixar like, se inscrever no canal e ativar as notificações. Vídeo de hoje do canal do Nicola te conta se Zubeldia pode ser demitido do São Paulo em caso de derrota para o Santos. Vou falar também sobre quem passa a ser a primeira opção com a iminente ida de Dorival Júnior para o Corinthians. Bora falar agora sobre Luiz Zubeldia. O técnico do São Paulo será demitido em caso de derrota para o Santos nesse domingo no Morumbi? A resposta é não, especialmente se Dorival Júnior for confirmado como técnico do Corinthians nas próximas horas. O plano A, B e C do tricolor é o técnico ex-seleção brasileira, que tem conversas avançadas com o Corinthians. A expectativa do Timão é de anúncio do Dorival Júnior nas próximas horas. E é nesse contexto que, confirmada a ida do Dorival para o rival, São Paulo vai insistir na permanência do Zubeldia, por entender que qualquer mudança nesse momento custaria muito dinheiro e o São Paulo não tem capacidade para fazer grandes investimentos. Mas, Nicola, a torcida não quer mais o Zubeldia. Os dirigentes do São Paulo sabem, mas pretendem segurá-lo, até porque os jogadores gostam do trabalho do treinador argentino. Aí você pergunta, tá bom, Nicola, então quer dizer que o São Paulo vai ficar com o Zubeldia, mesmo correndo risco de rebaixamento? A resposta é não. Se, num futuro não tão distante, os resultados não aparecerem, aí sim o Zubeldia pode ser demitido. E aí vai voltar à pauta tricolor o nome de um técnico que foi detestado pelos São Paulinos, Fernando Diniz. Entre os homens do departamento de futebol, há uma preferência pelo Diniz em relação a Hernan Crespo, Caixinha e Luiz Castro, que são outros nomes pedidos pelo torcedor são paulino. Vale a lembrança de que durante o Paulistão, o presidente Júlio Casares chegou a almoçar com o Juliano Bertolucci, empresário do Diniz, para acertar a contratação do Diniz para o Campeonato Brasileiro. Mas a repercussão entre torcedores foi tão ruim que o São Paulo desistiu dessa contratação. Dorival me ligou nesta sexta-feira às 11h08 da noite. Ficou 19 minutos na ligação conversando comigo. E reclamou, e desabafou até. Primeiro, reclamou do fato de que a imprensa plantou e noticiou algo que para ele não existe, que foi o acerto dele com o Corinthians e até o contato feito com a direção do Corinthians. Dorival me disse que não tem nada com o Corinthians, não teve contato, não teve reunião e não teve acerto, e que tudo isso era uma inverdade. Então não havia nada com o Corinthians e ficou impressionado com a velocidade e com o volume de informações, entre aspas, desencontradas com a realidade, porque em nenhum momento ele participou de algo que a própria imprensa noticiou. Segundo, Dorival reclamou também de mim, e acho que ele teve razão, porque eu dei a informação de que ele estaria apalavrado com o São Paulo numa possível saída do Zubeldia, ele seria o substituto. Ele me disse que isso nunca aconteceu, e que inclusive ele é amigo do Zubeldia, gosta do Zubeldia, e ligou para o Zubeldia dizendo que não tinha nada verbal acertado com o São Paulo e nenhuma garantia que ele esperasse o São Paulo para assumir o comando numa eventual saída do próprio Zubeldia. Então isso em nenhum momento aconteceu. Eu expliquei para o Dorival como que essa informação chegou a mim. Então ele também reclamou. Ele admitiu que é muito amigo do Júlio Casares, que tem um carinho muito grande pelo Casares e pelo São Paulo, mas que nesse momento não tem nada, que ele está descansando em Florianópolis, né, e ainda se recuperando, entre aspas, né, da questão da saída dele da comissão técnica da seleção brasileira. Outra coisa também que ele ficou muito chateado, que até valores foram informados na mídia que ele teria pedido para o São Paulo e para o Corinthians, e ele garantiu que isso nunca aconteceu. Então a realidade neste momento é a seguinte: Dorival Júnior está no mercado? Está, mas não tem nenhuma proposta, está descansando em Florianópolis. Foi isso que ele me falou. Agora, em que pese todas as questões de desfalque, São Paulo completamente esfacelado, existe o fantasma chamado Dorival Júnior na área. Vai acertar com o Corinthians, né? Parte da torcida do São Paulo ficou, o cara vai levar o Dorival antes da gente, uma loucura, tal. Ele negou que está negociando com o Corinthians, né? Também não está negociando com o São Paulo, disse ele. Mas o fantasma tá aí, né, Arnaldo? Já tinham me falado, tá aí, ele não assinou com ninguém, ele vai trabalhar quando ele topar um convite interessante. Eu conversei com pessoas ligadas ao Dorival na semana passada, antes mesmo do Ramon Dias cair no Corinthians,
E eles me disseram o seguinte, que ele não aceitaria nenhum convite até a Páscoa, não sei se é algo religioso, né? Mas então... Também, a Páscoa é domingo, né? É domingo. Tudo é domingo, né? Prazo dado, a garantia dada pela direção do São Paulo, que na verdade, né, Tirone, só para a gente voltar um pouco na situação do Zubeldia, depois a gente vai para o Dorival. Aquela garantia do Belmonte, ele vai descer o ônibus com a gente no Clássico Morumbi, com o Santos no Morumbi, não é exatamente uma garantia apenas até o Clássico, né? A direção do São Paulo tem aprovado... Mas também é uma forma meio cômoda de falar, né? Claro. Então, o cara vai falar que vai até o final do ano, né? Não soou como garantia nenhuma, né? Mas a minha apuração, a direção do São Paulo está satisfeita com o trabalho atual do Zubeldia na escassez, sobretudo na escassez. Uhum. Agora, é aquilo. O estádio tá ficando... São 3 jogos seguidos com o time vaiado, né? Sim. E muita pressão no técnico, né? Que perdeu as estribeiras lá com o Gabriel Sá no último jogo, etc. E tal. Tem muita coisa envolvida em relação ao Zubeldia nesse jogo. E acho que só uma vitória vai dar um pouco de tranquilidade. Acho que para o Zubeldia ter um respiro real, podia ter acontecido contra a Aliança, não aconteceu, voltou 10 casas. O São Paulo precisaria vencer o Santos de alguma forma e pelo menos empatar no Paraguai. Exatamente. Aí começam a voltar alguns jogadores e ele cumpre um papel, se cumpriria um papel assim, de invencibilidade nos 2 torneios e de uma posição confortável. Recupera o prumo, vamos dizer assim. Exato. Mas em relação ao Dorival, que eu estava te falando da conversa, não aceitaria até domingo. E essa pessoa que trabalha com o Dorival me disse: o Dorival gosta muito, mantém contato, conversa com o Zubeldia. Ele gosta do Zubeldia. Sim. Parece que o Dorival só é amigo dos técnicos brasileiros, mas falou especificamente do Zubeldia. Então o Dorival não negociaria com o São Paulo com o Zubeldia empregado. Certo. E a questão do Corinthians me espantou mesmo, porque na sexta-feira todos os setoristas do Corinthians estavam dando com um acordo certo. Eu falei, galera... Ele desmentiu, né? Ele veio desmentiu. Desmentir. Então é assim, o nome está ainda na praça, como você falou. Sim. E veremos como nós vamos ter o desfecho no domingo, né? Depois de São Paulo e Santos.